Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Factory Method e a gente vai fazer aqui um exemplo bem pequeno, bem simples, só para mostrar para vocês como é que esse padrão funciona, ok? Então, vamos lá. O Factory Method, pessoal, ele é um padrão de projeto criacional, assim como o Builder e outros, que resolve o problema de criar objetos sem especificar suas classes concretas, ok? Ele define um método, tá, que deve ser usado para criar objetos em vez de você passar a chamada direta do construtor, né, no caso o new ali. Então, quando a gente usa o Factory Method, pessoal, a gente pode utilizar ele para criar vários tipos de instância de objetos, passando como parâmetro alguma flag ou algum tipo específico, por exemplo, tipo, sei lá, eu tenho uma fábrica de frutas e eu passo ali que eu quero uva, a fábrica vai me entregar uva. Eu passo ali que eu quero uma maçã, a fábrica vai me entregar uma maçã. Porém, o tipo de retorno dessa função em específico, ela é uma interface ou também pode ser ali uma classe abstrata, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho aqui o meu factory, né? A minha pasta factory. Eu vou criar um diretório. Eu vou chamar aqui de model. E eu vou chamar um outro diretório aqui de factories. Certo? E dentro desses dois pacotes aqui que eu criei, a gente vai criar um exemplo de monstros. Acho que fica mais simples aqui de criar esse exemplo. Então eu vou criar aqui também uma classe, vou chamar de program. Beleza, eu vou usar o main normal. Beleza. E no caso aqui eu vou criar uma fábrica de monstros aqui para exemplificar. Então vai ter, na minha fábrica eu vou ter dois tipos de monstro, um monstro de água e um monstro de fogo, né? E dependendo do método que eu utilizar, da implementação da fábrica que eu utilizar, eu vou poder ter tanto a criação de um monstro de fogo, tanto a criação de um monstro de água. Então, aqui no meu factory, eu vou criar aqui um Java Class, chamar de Monster Factory. Assim, tá? Vai ser uma classe abstrata, no caso aqui, abstract. Eu vou fazer com classes abstratas, como eu falei, eu posso usar interfaces também, não vejo problema, mas eu vou utilizar uma classe abstrata. E nessa classe abstrata em específico, que é a Monster Factory, ela vai ter um método aqui, que vai se chamar public, vai retornar um tipo monster, tá, que não tem ainda, e ela vai se chamar generate. Beleza? E basicamente essa classe em específico, essa função em específico, ela vai ser chamada, desculpa, e quando ela for chamada, pessoal, as implementações dessa classe, ou seja, as subclasses dessa classe PyMonster Factory, elas vão poder escolher que tipo de monstro elas vão querer fazer o retorno, né, ou instanciar. Então, eu vou primeiro construir aqui um monster, vai chamar monster, que vai receber um generate monster. Beleza. Eu vou só criar aqui um salt, gerando, generating a monster. Beleza. E esse generate monster aqui, eu vou colocar ele como protect, aqui embaixo. Protect monster generated monster. Beleza. Eu não vou passar nada, eu simplesmente coloco ele como protect. E para quê? Para que as subclasses que estão implementando a classe Monster Factory consigam ter visão dentro desse pacote. Então eu estou gerando um monstro, eu vou gerar esse monstro e eu vou só dar um return nesse monster aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Na classe model eu vou criar uma classe chamada monster.
aqui. Ok? E a classe chamada monster, pessoal, ela vai ter alguns métodos, tá? O primeiro método aqui que vai ter vai ser o runil. Então, public void runil, ou roar, assim, salt, sei lá, vai ser um ar desse jeito. Beleza. E eu também vou ter, pessoal, uma classe que vai ser atacar, porque o meu monstro ele ataca. Então eu vou ter uma public abstract void attack, bem aqui. E esse método vai ser um public abstract class, bem aqui. Beleza, então eu tenho uma classe abstrata com o método abstrato e um método padrão chamado voar aqui dentro. Ok? Eu vou criar agora a minha monster, os meus factories dos outros dois monstros. Eu só vou importar aqui. Touch abstract. Aqui dá para ser abstract. Beleza. Aqui eu vou criar aqui um Java class. Vou chamar ele de Fire Monster Factory. E aqui eu vou chamar aqui de Water Monster Factory. Beleza. Eu vou implementar o Monster Factory aqui. E eu sou obrigado a implementar os métodos abstratos. Beleza. E no Fire também eu vou implementar os métodos abstratos do Monster Factory. Beleza, então eu tenho os métodos. Deixa eu ver o que. Ah tá, estender. Errei aqui. Mas beleza. Então assim, eu estou estendendo isso. Então eu tenho uma classe Py, que é a Monster Factory. Eu estou estendendo e eu estou implementando os métodos abstratos da classe Py. Bem aqui. Beleza. Uma vez feito isso, eu posso retornar um tipo de monstro específico para cada factory. Então, se eu chamar Fire Monster Factory, eu posso retornar um monstro de fogo. Se eu chamar Water Monster Factory, eu retorno um monstro de água, pode-se dizer assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui criar, botão direito no meu model, criar uma classe chamada de Fire Monster. E aqui também chamar de Water Monster. Beleza. Uma vez feito isso, eu vou estender do meu monster aqui, implementar, beleza? E eu vou estender do meu monster também aqui o fire. Beleza, pessoal. Então, o que eu fiz aqui? O meu monster, ele tem um método padrão roar, que ele está disponível aqui para todo mundo, ó, roar, certo? Mas eu tenho um método também abstrato chamado ataque. Por quê? Porque cada monstro vai ter o seu próprio ataque. Uma vez que a factory ter gerado esse monstro, ele vai ter o ataque específico dele mesmo. Então, eu tenho aqui meu monster, tá? E meu fire, eu vou, sei lá, vou escrever fire attack, pode ser. Beleza, então quando eu chamar monstro de fogo, ponto, ataque, ele vai executar isso aqui. Mas se eu, como monstro de fogo, ele estende, né, de monster, eu consigo também chamar o roar aqui para ele dar um grito. Pode-se dizer assim, tá? E aqui, mesma coisa, eu vou dar um salt, water, attack. Beleza. Então eu tenho aqui eu tenho um monstro, né? Tenho dois monstros na realidade, que estende de um pai, que é o monstro, né? O pai principal, porque todos eles são monstros, ok? Se a gente ver aqui no desenho, eu tenho aqui um monstro, tá? Com um método ataque e ataque sendo passado para os outros dois monstros, né? No caso, o monstro de fogo e o monstro de água. Aqui. Então, você vê aqui. Fire Monster e Water Monster. Tá? E a mesma coisa, se você perceber, está acontecendo aqui nas factories. Eu tenho uma Abstract Factory com método abstrato Generated Monsters, onde a implementação desses métodos está sendo passada para os filhos
bem aqui. Então o Generate Monster está no Water e está no Fire. Então, basicamente, o que vai acontecer é, quando eu chamar o Generated Monster de uma classe do tipo Fire Monster, eu vou dar um return new Fire Monster. Porque ele estende de Monster, então eu consigo fazer esse return aqui. Então, return um new Water Monster, só para mim não confundir. Beleza, então eu tenho aqui as minhas factories, tá? E eu tenho aqui os meus monstros. E no caso do meu program, vamos imaginar que esse cara é o cliente, tá? Ele é o jogador, ele tem que conhecer as implementações das fábricas e dos monstros. Mas quais implementações o meu jogador tem que conhecer? Então, ele tem que conhecer o seguinte, que a minha Monster Factory, eu vou chamar de Water Monster, vou chamar de Water Factory, Water Monster Factory, vai receber um new Water Monster Factory. É isso. E eu vou criar um outro Monster Factory, Fire Monster Factory, recebe um new Fire Monster Factory. Beleza. Então eu tenho duas instâncias, né, do tipo Monster Factory que estão recebendo um tipo de Water Monster Factory, tá? Estão instanciando um novo tipo de Water Monster Factory. Feito isso, eu consigo vir aqui e criar um monster. Vou chamar de Water Monster, recebe um Water Monster Factory.generate. Beleza. E eu também vou criar aqui um monster. Fire Monster, recebe um Fire Monster Factory.generate. Dessa forma, eu consigo criar vários tipos de monstro dependendo do tipo de factory que eu tenho ali conhecimento, né? Que o meu programa, o meu cliente tem conhecimento. Ou, dependendo da quantidade de factories que eu tiver, 5 factories, eu tenho 5 monstros, 5 tipos de monstros, e assim sucessivamente. Então, eu criei esses monstros, vou só dar um sort aqui, criar uma linha, criar outro sort, criando... não, ele já vai pintar para mim, então eu nem preciso fazer essa parte. Eu só vou tirar esse fire daqui e colocar aqui embaixo, só para separar as coisas. Vou rodar a aplicação, dar run. Beleza, generating a monster. Então ele entrou aqui e rodou esse generating a monster, né? Vou só escrever aqui um salt type monster tipo fire. E aqui eu também vou escrever aqui. Beleza. Vou rodar isso aqui só para ver se ficou bom. Run. Beleza. Generate a monster tipo fire, que é water. Ok. Agora é o seguinte. Como eu tenho esse monster criado, eu consigo vir aqui e chamar watermonster.attack e depois watermonster.roar, que é o método que está aqui na minha classe Py, na minha classe monster. Mesma coisa eu vou fazer para o firemonster.attack e firemonster.roar. Beleza, então eu tenho o Water Attack e eu tenho o Fire Attack. Desse jeito, eu tenho aqui uma factory, tá? Um factory method. Porém, o meu cliente, né, o meu programa aqui em específico, ele tem que saber a implementação do meu Monster Factory, do meu Water Factory, do meu Fire Factory, do meu Monster. Então, fica muita coisa para ele saber, entende? Imagina que você vai comprar um computador. Poxa, eu entendo que tem muita gente que vai comprar um computador e fala, olha, eu quero um computador com i3, com i9, com SSD, com vários tipos de periféricos que
a pessoa acaba sabendo. E aí ele acaba passando e pode ser que ele até mande encomendar esses periféricos. Mas imagine alguém que não saiba dessas implementações, dessas informações, enfim, de periféricos. Não seria melhor você me dizer que tipo de computador você quer? Se é um computador casual, se é um computador, se é um computador mais high-tech, que tipo de modelo, qual o ano, e aí eu te entrego. Então, é por isso que eu gosto, nesses casos, de usar o Simple Factory. Tá? O Simple Factory, ele abstrai essas informações que eu passo aqui no meu main e deixo por parte da minha Factory cuidar disso. Então, como é que eu faço isso? Vou dar um exemplo aqui de Simple Factory. Eu vou criar aqui um Simple Factory Monster. Beleza. Nesse caso em específico, eu não vou, equivalente aqui ao Water Monster Factory, estender de Monster Factory. Eu simplesmente vou criar aqui uma Public Static Monster Generate. Beleza. E aqui eu vou receber o tipo de monstro que eu quero. Então, string type monster. Tá? Podia ser um enum, enfim. Eu acho que fica mais bonitinho se for enum. Vou criar aqui um package chamado enums. E criar aqui um tipo enum chamado de type monster. E aqui só para colocar um fire water. Beleza. E aqui no generate eu vou passar aqui o meu type monster. Beleza. Então basicamente eu vou fazer o seguinte: se o meu fire.equals for igual a type monster.fire.toString, eu vou dar um return. Eu vou criar aqui um tipo monster que vai receber null. Tá? E eu vou só dar um return nele. Vou criar aqui um monster recebe um new fire monster. Se não, else if water for igual ao meu. Opa. Aqui é fire. Aqui é water, maiúsculo water. For igual ao meu type monster. Aqui. .toString. Então eu vou falar que meu monstro vai receber um new water monster. E eu só vou dar um return nele, no monster. Só isso. Nesse exemplo aqui em específico, eu vou receber um type monster e basicamente eu vou retornar ele. Eu posso até fazer ternário, né? Então eu vou retornar aqui se o meu file.toString aqui for verdadeiro, eu vou dar um return no new fire monster. Se não, se o water isso aqui for verdadeiro, eu vou dar um return no new water monster, se não, eu vou retornar null. Pode ser um ternário assim. Aí eu posso apagar aqui, só vou dar um enter aqui e pronto. Então, desse jeito que está aqui, eu consigo usar o Simple Factory para gerar os monstros. Então, aqui eu vou apagar tudo que eu tenho aqui. Tudo não, né? Menos os sysalts aqui. Vou fazer assim, vou criar aqui um monster water monster vai receber um Simple Factory Monster Generator. E aí ele pede para mim o tipo, né? Que é o type monster.water. Aqui. Beleza, então ele está gerando monstro de água. E aí eu posso atacar e eu posso também roar aqui. E a mesma coisa eu vou fazer aqui pro monstro de fogo. Então monster fire monster recebe um Simple Factory Monster Generate, passando o type monster.fire. E aqui eu vou fazer um fire monster.attack e o fire monster.roar. Beleza, vamos executar aqui. Ó, fire monster e water monster. Então aqui eu tenho um padrão de factory mais simples, mais enxuto, e o meu cenário, né,
a minha geração de monstros fica por conta do meu generate, né? Fica por conta da minha factory e não por conta do meu cliente. Então, o meu cliente, programa, que está executando essa factory, ele não tem que saber que tipo de implementações ele precisa para gerar aquele tipo de objeto. Ele só tem que passar para a factory o tipo de objeto que ele quer. Bom, pessoal, era isso. Então, acho que essa é a primeira aula aqui de patterns que eu estou fazendo. Eu tô um pouco enferrujado, mas bora lá. Então, valeu, falou e até a próxima.